Um risco a mais nas viagens aéreas. Muita gente nem imagina, mas balões, drones e pássaros podem derrubar um avião. Em episódios recentes, foi necessário até interromper pousos e decolagens em aeroportos. Pássaros, balões e drones. À primeira vista, eles parecem inofensivos, mas representam um perigo para a vida das pessoas. No último domingo, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, foi fechado por questões de segurança. Um drone invadiu e sobrevoou o espaço aéreo reservado exclusivamente para pouso e decolagem das aeronaves. O drone é um veículo aéreo não tripulado controlado à distância, muito usado para fazer imagens aéreas. Foi a primeira vez que esse tipo de situação foi registrada no Brasil. Voos atrasaram e foram cancelados. Alguns chegaram a ser desviados para outros aeroportos. Os radares dos aeroportos não são capazes de detectar drones no espaço aéreo, assim como não conseguem registrar também a presença de balões e aves. E foi justamente uma ave que provocou um acidente nesta última terça-feira. Um voo que ia da Cidade do México para Miami foi atingido por um pássaro que se chocou contra a aeronave na hora do pouso. O animal ficou preso na fuselagem. A situação foi registrada pelos funcionários da companhia aérea. O avião pousou em segurança, passou por reparos e já está voando novamente. Ninguém ficou ferido. O choque de aves contra aviões em pleno voo é mais comum do que parece. Essas imagens são de um filme. Um bando de pássaros se choca com um avião cheio de passageiros e atinge as duas turbinas. Os pilotos são obrigados a fazer um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York. O filme foi inspirado em um caso real que aconteceu há 8 anos. Depois do pouso, os passageiros esperaram o resgate em cima das asas do avião. Segundo os especialistas, as estatísticas desse tipo de acidente são alarmantes. São mais de 470 pessoas que já perderam a vida em função de colisões de aeronaves com fauna, tanto aves quanto animais terrestres dentro dos aeroportos. No Rio de Janeiro, por exemplo, gaviões treinados são usados para afastar outras aves que se aproximam do Aeroporto Internacional do Galeão. Em São Paulo, próximo ao aeroporto de Guarulhos, mais movimentado do país, os lixões foram proibidos. Tudo para evitar a presença de pássaros. Medidas que não impedem outro problema: os balões. 3 dias depois que o drone fechou o aeroporto de Congonhas, um balão foi visto próximo à pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E, mais uma vez, colocou em risco pousos e decolagens de milhares de passageiros. Outro balão também causou o fechamento por 15 minutos do Campo de Marte, um aeroporto de São Paulo que recebe voos pequenos, como aviões executivos e escolas de aviação. As consequências podem ser desde nenhuma até a queda do avião, um acidente de proporções catastróficas. Isso vai depender principalmente do material de construção do balão, do seu peso e da carga que ele carrega. A gente tem notícia de balões carregando mais de 500 quilos de fogos de artifício, por exemplo. Se um avião comercial colide com essa parte do balão, a consequência pode ser inimaginável. Em Guarulhos, uma central de comando fiscaliza o entorno com mais de 2.000 câmeras. É uma vigilância 24 horas. No ano passado, foram 510 registros de balões próximos aos aeroportos. Neste ano, somente até 15 de novembro, o número subiu para 680. Soltar balões é crime ambiental. Se for pego, o baloeiro pode ser condenado a 5 anos de prisão.
Em relação aos drones, a lei permite o uso desses equipamentos, mas é preciso obedecer algumas regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Drones acima de 250 gramas e seus proprietários têm que ter registro na ANAC. Essa documentação libera os equipamentos para um voo de até 120 metros de altura em visual. Acima disso, precisa ter uma autorização especial da ANAC. O equipamento deve manter uma distância mínima de 9 quilômetros dos aeroportos. E em locais públicos, tem que manter uma distância de 30 metros das pessoas. A utilização responsável deles é prevista em diversas legislações, não só no Brasil, como ao redor do mundo. O que traz o risco é, sim, a utilização irresponsável. Ainda não há registros de acidentes graves envolvendo grandes aeronaves e drones. Com mais de 40 anos de experiência como piloto, o comandante Miguel Ângelo nunca passou pela situação de cruzar com um drone pelos ares. Mas diz que durante a decolagem ou pouso, isso seria extremamente perigoso. É um objeto estranho voando num lugar que é feito para os aviões passarem. E os aviões não têm essa maleabilidade de desviar, desviar num curto espaço. Quando vê, nem sempre dá para desviar. Numa colisão, o drone poderia danificar o motor da aeronave, amassar a fuselagem ou até quebrar os vidros da cabine do piloto. Para evitar acidentes, algumas empresas têm desenvolvido sistemas que ajudam no controle do espaço aéreo. Um deles é este equipamento. Sensores criam um campo de monitoramento ao redor da área que tem que ser vigiada. Quando um drone invade o perímetro, um alarme dispara. A câmera tem um sistema que ela reconhece o que é o objeto que está voando e reconhece que é um drone, é isso? Exatamente. A câmera, ela está o tempo todo monitorando. Se ela enxerga um pássaro, ela vai comparar com o banco de dados que está aqui dentro e vai dizer se é drone ou não. Mais de 400 locais no mundo já utilizam esse sistema antidrone. São presídios, condomínios de alto padrão e aeroportos europeus e americanos. Com isso, consegue detectar uma pessoa que tenta invadir ali a privacidade dos moradores de um condomínio, por exemplo. E um segundo motivo é para evitar sequestros e assaltos, porque já foi noticiado recentemente que algumas quadrilhas têm monitorado por drones prédios ou condomínios mesmo horizontais para identificar o comportamento daquele condomínio e, com isso, planejar um sequestro ou um assalto mais efetivo para eles. Atualmente, nenhum aeroporto brasileiro tem um sistema antidrone. O único jeito de identificar um sobrevoo ilegal na área é por meio do contato visual. O problema é que isso pode ser perigoso. Mesmo que o piloto do avião seja avisado rapidamente, ele não vai ter tempo de mudar a rota para desviar do intruso voador. O sistema antidrone também consegue encontrar a localização do piloto por meio de coordenadas geográficas. Como é que é isso de identificar o piloto? A identificação do piloto ocorre através de uma triangulação dos sinais, dos sensores. Esses sensores vão dar o quê? A coordenada latitude e longitude de onde está esse piloto. E com essa informação, você pode enviar uma autoridade até esse local e fazer ali um questionamento para aquela pessoa. No caso do drone que sobrevoou o aeroporto de Congonhas, o piloto ainda não foi identificado. A Polícia Federal investiga o caso. Se for encontrado, o piloto deve responder por atentado contra a segurança do transporte aéreo. Neste caso, a melhor arma para combater os riscos de uma grande tragédia ainda é a conscientização.